nós estamos entendendo que esses movimentos se completam. Enquanto a gente encontrou na psicologia um caminho que deu margem para a gente poder aprofundar e encontrar métodos que a gente utiliza, a gente encontrou no guia também algo que eu nunca havia encontrado, que é uma visão profunda que traz a psicologia e também traz o encontro com a espiritualidade. Mas são visões que aprofundam na nossa individualidade. E eu estou entendendo que isso é muito importante, mas nenhum caminho fala tudo, né? Quando a gente vai buscar saber sobre a evolução do nosso planeta, sobre quem é Jesus, nós vamos encontrar informações dentro do Espiritismo que são inigualáveis, né? Se a gente quer saber sobre o mundo astral, André Luiz, na mediunidade de Chico Xavier, vai falar como ninguém. Então, cada trabalho, cada linha vai falar de um ponto, vai iluminar uma parte do todo. E Bert Hellinger é o que veio trazer o olhar sistêmico sobre a vida. Ele olha para a família, ele olha para o coletivo, ele olha para as nações. Então, quando ele olha para você, ele não te vê. Ele olha para você e vê você, e atrás de você, seu pai, sua mãe, e atrás deles, seus avós. Né? Para ele não existe essa alma individual, né? Então, poder ter essa interação com os vários saberes vai enriquecendo. Nossa casa, ela tem uma postura de abertura, e que eu cultivo essa abertura tanto para o caminho espiritual, tanto para o caminho psicológico. Não existe também dentro da psicologia nenhum caminho que eu diga que foi capaz de dizer tudo. Mas a nossa proposta aqui tem sido estudar o autoconhecimento à luz do guia, à luz do Patchwork, que traz palestras, cada uma apresentando uma dimensão do nosso ser. E nós estamos seguindo uma sequência de palestras que vem refletir sobre essa parte nossa, que é a parte negativa. Nosso eu inferior, nossa negatividade, que ela tem diversas manifestações e cada hora ele vai enfocar uma parte dela. Semana passada a gente falou sobre a culpa, né? E aqui a gente continua, essa palestra ele continua tocando em algo mais sobre esse assunto. Essa palestra é a número 202, Interação Psíquica de Negatividade. Então a gente está aprendendo a desmistificar essa ideia do perdão como algo pronto e acabado, que a gente perdoa e diz que perdoa e a coisa está dissolvida. Mas a gente está aprendendo a olhar para o perdão como um processo de trabalho interior, onde o primeiro passo para que esse perdão aconteça de forma verdadeira é a gente ser capaz de assumir as nossas mágoas, de identificar as nossas mágoas, assumir as nossas mágoas, fazer contato com as nossas mágoas, com as nossas expectativas frustradas. Nesse momento em que eu acolho a minha dor, faço contato com a minha dor, começa um trabalho de perdão. Começa um trabalho onde eu vou chegar a um ponto e dizer: o outro é o outro, eu sou eu. Eu sofro pela minha expectativa que eu criei. Eu sofro pela minha negatividade. Eu sofro pelos meus traumas. E aí vai ficar mais fácil lidar com aquilo que antes parecia insuportável. Essa palestra
fala da intencionalidade negativa. Nós estamos destacando o conceito mais uma vez. A gente sabe que tem gente que tem acompanhado mais sistematicamente, outras pessoas estão chegando agora. Então nós vamos entender o que o guia está chamando de intencionalidade negativa, que é diferente de uma negatividade, é diferente de uma dificuldade comum que todos nós temos. A intencionalidade negativa também faz parte de todos nós, mas ela tem uma característica diferente na visão do guia. Ela é uma defesa. Toda negatividade nossa, ele tem esse olhar. Toda negatividade nossa é uma defesa. Ela deriva da crença inata de que o mundo não é confiável e de que a única forma de você se preservar da exploração injusta do mal é sendo tão mal quanto o mundo, ou mais. Quando você reconhece sua má vontade, você ajuda os outros a começar a confiar na decência do mundo, na decência das pessoas. Essa é a visão do guia. Todos nós, diante das nossas ameaças, diante daquilo que nos faltou, diante das nossas dores, das nossas frustrações, embasados pelo nosso orgulho, nós criamos defesas com a vida, defesas no nosso relacionamento. Nós passamos a criar uma imagem ideal de nós, uma imagem ideal das pessoas, uma imagem ideal dos nossos pais, como se eles tivessem que nos dar tudo o que eu esperava, das nossas parceiras, dos nossos parceiros, como se eles tivessem que corresponder a tudo. E o que a gente leva para essas relações, na verdade, são reflexos daquilo que ficou mal resolvido nas relações com os nossos pais, onde essa exigência, ela aparecia. No momento em que não recebi toda a atenção que eu esperava, em momento em que de alguma forma eu fui frustrado e me faltou, algo pode ter se desenvolvido dentro de mim dizendo, eu não confio. Eu trago o caso de uma pessoa que eu trabalhei há algum tempo. Ela era muito pequena, ela devia ter 5 ou 6 anos. Uma vez eu contei esse caso. E ela, pequena, ela viu uma cena. Ela viu uma cena da mãe cochichando no ouvido da filha, da irmã dela. E quando ela viu essa cena, ela olhou para aquilo e algo dentro dela interpretou. Ela não gosta de mim. Ela gosta mais dela. E ela começa a se fechar para essa relação com a mãe. Muito nova. E ela vai, desenvolve, e está presente, está sempre presente, é uma pessoa bastante família, mas sempre com uma distância em relação a essa mãe. Uma distância. A relação é superficial. Porque foi criada uma dessas defesas que diz, eu não confio nela. Eu não confio nela. Quando a gente é pequeno, nós concluímos muitas coisas equivocadas. A gente não tem condição de entender tudo, a gente interpreta do jeito que dá naquele momento. A gente também faz isso como adultos, né? Quando alguém se liga e alguém não te retorna, é muito comum a gente interpretar, dizendo, essa pessoa não gosta de mim, essa pessoa não quer falar comigo, porque ela não está nem aí para mim. São interpretações que vêm, né, desses lugares de negatividade, de defesa, e aí nós vamos montando defesas para lidar com essas situações.
Então, se a gente puder escutar a voz da intencionalidade negativa, o guia traduziu ela, mas tem várias outras, cada uma aí tem uma voz. Se vocês se identificarem com essa aqui, tá bom, mas se não, vocês podem procurar as suas que vocês vão achar. Todos nós temos uma voz que se fecha para a vida, que se fecha para o mundo, que se fecha para relações. Essa é a voz que o guia trouxe, para ver se a gente veste a carapuça. Eu punirei você por não preencher minhas exigências insaciáveis. Eu não amarei você e nem lhe darei nada. Eu punirei você, tornando-o culpado. E se você quiser algo de mim, eu não lhe darei. Eu o punirei mais efetivamente fazendo-me vítima, de forma que você não possa me culpar ou me pegar. Suponha que a outra pessoa esteja lutando internamente com a mesma defesa, e a resistência então dessa outra pessoa diga para ela mesma, né? Você não pode desistir das suas defesas. Os outros estão aí para lhe ferir, vitimizar e explorar. Se você abrir seu coração ao amor, você não conseguirá nada em troca, além de rejeição, injustiça e ódio. Não vale a pena. É melhor você permanecer fechado. Parece um absurdo ouvir isso, porque é negativo demais, né? É o maior desafio desse trabalho, até agora, e ele exige de nós muita boa vontade, para a gente conseguir escutar a nossa voz, a nossa negatividade. O guia vai falar nessa palestra que só existe amor verdadeiro se você também for capaz de escutar a verdade da sua negatividade. E quando você escuta ela, algo começa a se desarmar, a se desmontar. Mas enquanto você não escuta, ela vai criando distâncias, criando defesas, criando barreiras, em nome de um mundo ideal, onde eu possa estar protegido, protegida. Então, conversando com uma pessoa, ela me disse: eu estou muito inquieto, eu estou muito ansioso. E eu não sei o que está acontecendo comigo. Era só isso que ele sabia. E aí a gente começou uma investigação. O que está te deixando ansioso? Faz um pouquinho de silêncio, escuta. E aí começou a vir algo. Eu estou inseguro. Vamos continuar. Muitas coisas podem nos deixar inseguros. O que está te deixando inseguro nesse momento? E aí ele então traz algo que diz assim: eu sinto que eu estou decepcionando as pessoas. Eu me sinto inseguro por estar decepcionando algumas pessoas. E aí ele começa a perceber que essa decepção que ele estava se dando conta vinha de uma postura que em algum momento, é difícil a gente precisar em que momento a gente se fechou. Em que momento eu abracei uma intencionalidade negativa? Mesmo sem saber que momento foi esse, ele se deu conta que ele se fechou para as relações, principalmente as relações familiares. Ele se fechou. A voz da intencionalidade negativa, se pudesse ser mais clara através dele, ela diria:
eu não dou nada de mim. E ele disse, eu tenho medo de dar e não ser suficiente. Então, olha a justificativa que ele deu. Para proteger as pessoas da minha insuficiência, eu não dou nada. E ele estava acreditando que isso era algo bom. A gente acredita em cada coisa para justificar as nossas defesas. Então, essas palavras aqui, elas parecem absurdas de um ponto de vista racional. O guia não está falando para a nossa racionalidade. Ele está nos convidando a observar a nossa dinâmica emocional. A nossa dinâmica emocional, ela é reativa. Essa decisão, ela não é tomada de uma forma lúcida, calculada. Ela é tomada diante de uma reatividade, diante de uma dor, diante de uma raiva, diante de um medo, onde a gente está embriagado por alguma dessas emoções que a gente não está sabendo lidar e acha que tem que se proteger de alguma forma. Porque se eu não achasse isso, talvez eu iria encarar isso. Como minha filha que chegou para mim essa semana e falou, papai, eu pedi muito uma irmãzinha, não foi? Foi, filha. Eu gosto muito dela. Mas eu queria dizer que às vezes eu não gosto. E eu estava balançando ela no balanço, e ela de costas para mim e eu balançando. Ah, filha, e aí? Entendi, filha. É porque, papai, eu agora não tenho a mesma atenção sua e da mamãe. A gente não brinca mais do jeito que a gente brincava. Eu falei, é verdade, filho. Você perdeu seu espaço. Né? Então ela estava conseguindo falar dessa dor. Quando a gente consegue falar dessa dor e ser aceito por ela, não teve uma voz minha de condenação, filho, você não pode pensar assim, não. Não, ela é verdade, ela perdeu mesmo. Né? E naquele momento eu consegui acolher. Nem sempre isso é possível, viu, gente? Estou falando aqui de um momento que foi bacana. Mas tem hora que nós, pais, a gente não dá conta de acolher e quando vê a gente está cobrando deles algo além do que eles dão conta. E é isso que a gente faz conosco também. Cobrando de nós, além do que a gente dá conta. Mas aquilo ali era uma dor, que ela estava conseguindo fazer contato de uma forma mais natural possível. E isso então começa a ser digerido. Caso contrário, ela pode começar a desenvolver uma dessas vozes. Toda vez que a gente não consegue deixar fluir uma dessas experiências, nós vamos criando defesas. Então, escutar essas vozes talvez seja o maior desafio desse trabalho. Nós vamos precisar de muito compromisso, de muita vontade de querer ver e de muita ajuda. Seja das pessoas à nossa volta, amigos, terapeutas e principalmente a ajuda do plano espiritual, onde a gente pode, né, em nome da nossa fé, evocar recursos que clareiem nossa mente e me diga, me mostre, eu quero ver. E às vezes em coisas profundas, que podem gerar separações em nossas vidas, que podem gerar divisões em sociedades, né? Coisas que chegaram, ganharam um ninho dentro de nós e aquilo ganha uma dimensão que quando eu vejo, né, não dou conta mais de permanecer. Ou em coisas muito pequenas. Por exemplo, ontem à noite eu não tinha terminado o estudo dessa palestra. E eu tinha que terminar, porque vocês iam vir aqui hoje. E eu tinha que fazer um compromisso que eu já assumi com vocês, comigo. Isso faz parte do meu estudo. O primeiro a ouvir e aprender essas palestras, o mais necessitado sou eu, que estou nesse trabalho de formação, que estou aprendendo a ouvir essas vozes dentro de mim também. E aí ontem eu arrumei, né, pedi ajuda, me ajuda a ficar com as meninas um pouquinho para eu poder ter um tempo aqui, pedi ajuda para a esposa, para eu poder me organizar. E eu fui, sentei lá na minha mesa e quando eu abri para começar o estudo, me veio uma má vontade. Mas me veio
uma contrariedade. E o estudo era sobre o quê? E eu falei, nó. E ali eu comecei a tentar respirar, a tentar me concentrar, tentar me forçar a dar conta daquilo. E vocês acham que funcionou ou não funcionou? Não funcionou. A gente não muda a força. A gente não muda por esforço de impor para nós uma atitude diferente. O nosso esforço ele é necessário, mas é para nos ajudar a ver o que está nos bloqueando, o que está gerando essa dificuldade em nós. E aí eu comecei então a ouvir, o que está acontecendo comigo? E quando eu me perguntei isso, eu ouvi claramente uma voz que dizia, eu não quero estar aqui agora estudando. Eu quero ver mais um capítulo daquela série dos Vikings que você está amando. Eu quero sair daqui. Eu quero fazer outras coisas. Eu não quero nenhum compromisso agora. Eu tive que escutar. E aí, de escutar isso, falei, estou entendendo. É isso. Eu não estou disponível agora. Né? Essa parte aqui está brigando. E ao escutar ela, algo foi se acalmando. E era a voz negativa que estava com raiva de estar me sentindo preso a um compromisso. Compromisso que eu amo, compromisso que eu já assumi com a minha alma, mas que tem hora que eu não estou disponível para esse compromisso, que eu não queria estar aqui. E que essa voz vem dizer, tem coisa melhor para você fazer, você podia estar vendo seu filminho, você podia estar se divertindo um pouco. Então, só de escutar isso, estou dando um exemplo bem simples e bem singelo, né? Quando eu escutei isso, algo começou a se desarmar. E aí foi possível olhar para o estudo, né? E às vezes nas nossas relações é assim, o guia vai nos dizer nessas palestras. Quando essas vozes são ditas, essa é a maior essência delas. Eu punirei você por não preencher as minhas exigências. Gente, isso parece tão horrível, parece tão ridículo, mas é tão humano. A gente pune as pessoas que não preenchem as nossas exigências. Como eu já puni minha mãe. Ainda dou umas punidinhas. Mas eu me dou conta de cada pirraça, de cada piti, de cada chantagem emocional. E que a gente continua fazendo. Eu escutei uma pessoa que começou a dizer que ela estava, então, punindo a Deus, virando as costas para Deus. Porque ele não estava preenchendo as exigências dela. De não ter que passar por aquela situação dolorosa. Então, essa é uma dinâmica do nosso psiquismo, mais uma vez. Isso faz parte de nós. Nós vamos aprendendo a lidar com isso, nós vamos aprendendo a ouvir isso, nós vamos aprendendo a ouvir essa voz das nossas exigências e aprender a tratar elas como uma parte infantil nossa, que quer que o outro seja perfeito para mim, que quer que o outro seja ideal para mim e que quer também que eu seja ideal para o mundo. E aí é muito frustrante quando a gente esbarra com o limite do outro e quando a gente esbarra com o nosso limite. E esse momento em que a gente esbarra com os nossos limites e com o limite dos outros, são os momentos que a gente tem uma oportunidade maravilhosa de trabalhar a nossa imagem idealizada. Todos nós criamos uma imagem idealizada, uma falsa imagem de nós. Uma imagem bonita, uma imagem de como a gente gostaria de ser. E nessas horas isso quebra. Eu me lembro de uma situação
em que eu tinha uma namorada que ela não quebrou a minha imagem idealizada. Ela partiu no meio, ela esmigalhou, destruiu toda a minha imagem idealizada. E a minha imagem idealizada era de um ser evoluído, né, que fazia yoga, meditação todos os dias, aos 22 anos de idade, e estava ali num caminho espiritual. Gente, uma coisa horrorosa que a gente cultiva de boca cheia é o orgulho espiritual. Eu tinha orgulho espiritual, mas não sabia. Então, conheci uma pessoa que tinha exatamente o oposto de tudo aquilo que para mim era valor. Ela não estava nem aí para nada que eu achava bom. E tudo que eu falava, ela ria, ela debochava. Que esquisito, você é esquisito demais. Mas não tinha valor nenhum, nada. Né? E eu achava que ela tinha obrigação de gostar de mim, que ela tinha obrigação de corresponder às minhas exigências. Mas essa pessoa, ela acabou comigo. Mas ela gostava de me fazer ciúme, de me fazer me sentir pior. Eu vi o prazer que ela tinha. Até o momento que eu falo, eu não aguento mais, eu vou embora, eu não aguento mais. E eu fui embora. Fui embora horrível, passando muito mal. Pedi com ajuda psicológica para ir embora. Então, 2 anos depois, nós encontramos, e ela falou, eu queria conversar. Nas minhas análises, eu descobri uma coisa, que eu tinha raiva de você. Você tinha tanta certeza das coisas, do seu caminho, da sua busca, você tinha uma convicção tão grande, que eu me sentia inferior. E aí, essa voz, eu fazia questão, vou me vingar. E agora eu percebi isso. Falei, ai que bom. Como foi bom ouvir aquilo, gente. Como foi bom. E é isso que o guia fala, da beleza da gente poder conseguir confessar a nossa negatividade para os outros. Foi um alívio ouvir aquilo. Então, né, tá tudo certo. E depois, anos e anos depois, nesse trabalho, naquele momento eu ainda estava me sentindo justificado. Mas depois é que eu fui entender que toda aquela raiva que ela tinha de se sentir inferior também estava sendo alimentada pela minha negatividade de me sentir superior por estar num caminho espiritual. E hoje, aprendendo com a constelação, aprendendo um novo olhar, eu vejo que isso não faz de nós superiores. Quem está num caminho espiritual não é superior a nada e ninguém. É uma necessidade, é um ritmo. Cada vida a gente vem desenvolver uma parte de alguma forma. Então esse orgulho vai sendo diluído, dilapidado. Orgulho que às vezes vem de vidas. Porque quanto mais antigamente a gente olhar e mais perto desse caminho espiritual a gente já pôde estar, esse caminho espiritual, ele era associado a poder. Ainda é em alguns lugares, né? Ainda é muito em alguns lugares, mas era muito mais. Né? Um papa, gente, ele já dominou o mundo, não era assim? Um bispo, ele tinha poderes, mais poderes. Um monge dentro de uma determinada casta é uma autoridade. Então nós vamos desfazendo desse orgulho e dessa ilusão de que estar nesse caminho nos faz melhores. E o Cristo vem nos ensinar isso quando ele diz, né? Seja menor, se faça pequeno. Foi isso que ele fez. Ele era o maior de todos, uma estatura espiritual incrível. A gente ainda não tem ideia da dimensão espiritual daquele ser. Mas ele não veio impor a força dele.
Ele veio deixar e veio imprimir a força de um amor que convida, não que impõe. Mesmo com todo o poder, para poder dominar o mundo inteiro, ele abriu mão e entra em Jerusalém sentado num burrico para dar um recado. Quando ele diz: o meu reino não é desse mundo. Então, a gente vai vendo que nas nossas relações, todos os problemas que existem, eles vêm dessas negatividades, de um lado ou de outro, dos dois lados. E quando a gente consegue assumir e dizer isso para alguém, nós estamos nos liberando de uma forma que o guia fala: isso é amor. O guia vai falar nessa palestra um jeito, um conceito de amor que vocês nunca ouviram. Quando você estiver apenas vagamente consciente da sua negatividade, quando você só dificilmente perceber o sofrimento que a sua negatividade inflige aos outros, você se encontrará envolvido numa batalha com base na culpa, na autojustificação, na autovitimização, na impotência, na autorrejeição e na dúvida. Então, geralmente, nós vivemos assim, vagamente conscientes da nossa negatividade. Quando a gente tem uma consciência, ela é vaga. E quando a gente está nessa consciência vaga, inevitavelmente nós vamos nos sentir culpados. Nós vamos entrar numa vitimização que vai fazer com que a gente ponha a culpa no outro. Eu estou assim por causa do outro. Olha o que ele fez, por isso que eu estou assim. Justificando e me vitimizando por não perceber a parte minha que em algum momento decidiu: eu me fecho, eu não dou. Eu não quero dar. Para depois sofrer? Não dou. Para me expor? Nesse estado de vaga consciência, você não faz nada senão enganchar os outros, que têm seus próprios problemas e conflitos inconscientes em sua negatividade. Então nós vamos nos enganchando, nós vamos nos embolando, a nossa negatividade vai se embolando com a negatividade dos outros. Então ele vai agora falar de 2 tipos de culpa. Nós estamos aprofundando agora nessa ideia da nossa culpa. Primeiro, a culpa pela atitude negativa em questão. A isso podemos chamar de culpa primária, que é isso que o guia fala. Toda vez que a gente expressa, que a gente está vibrando alguma negatividade, isso já é suficiente para que a gente se sinta culpado. É uma culpa primária. E que ela pode ser diluída se eu assumo ela. E eu assumo e posso dizer: sabe o que aconteceu? Eu não quis te retornar. Foi por isso que eu não te retornei. Eu não estava com vontade de falar com você naquele dia. Porque na verdade eu estou muito irritado com você e eu não dei conta de falar com você naquele dia. Quando eu consigo assumir isso, eu não estou sendo agressivo, não estou destruindo, mas eu consigo falar nesse momento de algo que foi verdade. Nesse momento, essa culpa dissolve. Quando a gente consegue ser honesto com o outro, essa relação se transforma. E quando a gente se fecha, se esconde, se cala, se silencia, silenciosamente, essa negatividade ela vai envolvendo tudo e vai estragando tudo. E quando a gente vê, já acabou. Porque a minha negatividade silenciosa tomou conta, porque eu não tive a honestidade de chegar e falar. Esse é um desenvolvimento para nós, né? Principalmente para aqueles que têm uma imagem da vida que ela tem que ser sempre boa e que as relações têm que ser sempre harmoniosas. Eu tenho muito isso, né? Aprendi muito com minha mãe, de que tudo tem que ser bom.
e que eu tenho que amar todo mundo. Para ir tirando isso, essa crença equivocada do meu ser, é um trabalho que eu tenho feito. Porque quem tem esse tipo de imagem da vida, uma imagem idealizada do amor, vai ter uma tendência muito forte a negar a negatividade, para tentar afirmar o tempo todo que está tudo bem. Está tudo bem. Não mexe não para não piorar. Não, está ótimo. Não, está ruim, mas está bom. Está ruim, mas está bom. Chega um momento que está tudo quebrado. E nesse momento em que eu nego, pela minha desonestidade, pela minha incapacidade de assumir essa negatividade em mim, e nego, eu entro na culpa secundária. A culpa por negar a negatividade. Então, uma culpa é por estar sentindo a negatividade, a outra é por negar ela. Essa negação é a culpa secundária. Se a culpa primária fosse admitida e suas consequências verdadeiramente aceitas, ela deixaria de ser uma culpa. Já a culpa secundária, a culpa da negação, ela tem um peso muito grande na alma de todos. É uma carga que consome muita energia vital. Sua negação implicará sempre em atos danosos, internos ou externos, em relação aos outros. A negação é sempre um insulto que se acrescenta ao ferimento e, portanto, pode verdadeiramente ser chamada de pecado. É um pecado porque você pune os outros por sua própria falha, por suas próprias intenções negativas, falta de amor, falsidade, maldade e exigências injustas. É tão difícil a gente assumir a nossa falta de amor para quem nasceu numa família cristã, para quem nasceu numa família religiosa, para quem tem essa máscara do amor bem montada. É tão difícil assumir essa falta de amor que eu prefiro culpar o outro. Que eu acabo culpando o outro. Mais uma vez, gente, isso não é uma decisão racional e consciente. É uma reação emocional. É um movimento que ele acontece sorrateiro, ele acontece simbolicamente de noite. Né? No momento em que a gente está dormindo, no momento em que a gente não está percebendo, né? Nós vamos aprendendo a perceber o que a gente faz. É aquela velha parábola do joio e do trigo. Semearam o joio no meio da plantação de trigo. Quem semeou o joio? Né? Ladrões à noite. Ninguém estava vendo e o joio foi semeado no meio do trigo. E agora? Agora nós vamos precisar que eles cresçam, que eles apareçam para a gente separar. E aqui nós semeamos o joio na nossa plantação. E a gente não sabe exatamente em que momento que a gente semeou, mas nós semeamos num desses momentos de defesa, de reatividade, de exigências. E nós vamos ter que esperar e observar e deixar crescer para a gente conseguir separar o que é uma exigência da negatividade e o que é uma escolha saudável. Se você está consciente do fato de que não deseja amar, se você não finge o contrário, você então assume a responsabilidade por sua escolha. Se você percebe que paga um alto preço por uma existência sem amor, mas aceita isso, pelo menos você não prende os outros em sua culpa por não amar. Às vezes a gente prende os outros pela nossa culpa de não amar, como se o outro tivesse que ser mais amável para que eu possa amá-lo. Olha que confusão. Certamente, se você decide não amar, se você se fecha o seu amor para a vida, você vai estar sozinho e isolado. Essa pessoa que ela se deu conta que ela se fechou para as relações dela, que eu dei o exemplo, ela está se dando conta que ela está afastando todo mundo dela. Quando a gente se fecha para a vida também vai se fechando para nós. A gente também vai afastando as pessoas. E ele está vendo, eu estou perdendo pessoas.
Porque eu não dou nada. Quem quer ficar perto de alguém que não dá nada, que não dá atenção, que não mostra interesse, que não está disponível verdadeiramente para estar com você? A gente vai se fechando, a gente vai se afastando também. Mas se ele disser sim, é isso, e eu pago o preço disso, é melhor do que fingir que não é isso e começar a dizer eu sou assim por causa que o outro não me deu aquilo. Mas o pior é quando você culpa os outros por sua falta de amor. Mesmo que você use o defeito deles como desculpa. Ou seja, às vezes é verdade que o outro tem um defeito. Você não está inventando, não. É verdade, ele tem uma dificuldade mesmo com aquilo. Tem hora que ela é muito limitada nesse assunto, nessa questão, nessa situação. Isso é verdade. Mas a gente acaba usando dessa verdade para poder justificar o meu desamor. Isso não justifica o meu desamor. Quando você pune os outros pelo resultado de sua própria atitude desamorosa, quando você cria caso com eles a fim de justificar o seu próprio fechamento. Então ele está trazendo para nós uma responsabilidade muito grande. E aí ele vai falar mais para frente, não sei se vai dar tempo de chegar nesse slide, que nós precisamos de aprender a ter um olhar de uma responsabilidade dividida, onde, ora, o outro é responsável por ele e eu sou responsável por mim. Isso é verdade. Mas isso não é contraditório com a ideia de que eu sou responsável pelo outro também. E o outro também tem responsabilidade comigo. Isso também é verdade. Porque aquilo que eu faço e quando essa negatividade ela está atuando, ela vai afetar o outro. Mas a maneira com que isso afeta o outro também diz respeito à responsabilidade do outro e à negatividade que o outro está nele agora. Se essa negatividade está menor, ele pode lidar com aquilo, pode doer, mas ele digere aquilo. E aquilo não tem tanto estrago. Mas se essa negatividade também está ativa no outro, quando ela chega de um lado, o outro responde de um lado ainda maior. E aí o que nós vemos são verdadeiras guerras domiciliares. Guerras em ambientes de trabalho. Uma negatividade ampliando a outra negatividade. Jogar nos outros a responsabilidade por você não amar é uma atitude básica que existe em várias formas e em graus de intensidade diferente. Olha como a gente faz isso. Jogar no outro a responsabilidade por eu não amar. Quando não reconhecida, a recusa em amar frequentemente se manifesta na seguinte atitude: eu não quero lhe dar nada, mas eu exijo que você me dê tudo. Se você não fizer isso, eu vou punir você. Simples assim. É igual a criança, gente. Se eu não der o que minha filha quer, você sabe o que ela faz comigo? Ela grita. Grita, ela berra. Papai! Puxa minha calça. E se ela estiver no meu colo, ela me bate. Se eu não puser limite para ela, ela bate na minha cara. Me pune. Por quê? O que eu fiz com ela? Eu não dei o que ela queria. Cocoto. E essa criança está dentro de nós. E ela também bate na cara dos outros quando a gente não recebe o que a gente queria. Só que a gente faz isso de um jeito assim, mais dissimulado. A gente aprendeu a dissimular, gente. Tem gente que não. Mas muitos de nós, essa arte de ser adulto, ela está vinculada na arte de esconder os nossos sentimentos verdadeiros. Mas estão lá, punindo o outro quando ele não corresponde às minhas exigências. Essa infantilidade
né? E com a minha filha fica muito claro e rápido eu tenho que pôr limite nela. Caso contrário, daqui a pouco tem uma nova dona na casa. Tem um rei, tem uma rainha na casa. E é o pior que a gente pode fazer para os nossos filhos. Deixar eles acreditar que eles podem ter tudo que eles quiserem. Oi? Rei tirano. O rei tirano. É assim que se cria um rei tirano. Dando tudo para ele. Criando a ilusão de que ele manda, que ele pode ter tudo. Por isso, eu agradeço muito meu pai, que muito me frustrou, que muito me disse não, que muito pôs limite em mim. Chorei, briguei, odiei ele. E hoje eu agradeço, porque eu sei o valor que tem esse limite, essa lei. Fala, Zildinho. Uma vez, uma senhora, que era minha vizinha, já até faleceu. Ela foi lá na minha casa. Disse, nossa, que alegria que você está aqui. Ela falou assim, não precisa ficar alegre não, porque eu estou me fazendo alegre por estar aqui. Eu me assustei com aquela coisa, sabe? Aí agora, depois que eu estou vendo Mateus, para a psicóloga, eu entendo. Ela estava se fazendo feliz indo lá. Sim. Então, mas quando ela falou aquilo para mim, foi muito estranho. Não estou feliz, não. Eu que estou me fazendo feliz. Aquilo para mim foi estranho demais. Sim. E é isso. Né? Nós é que temos o poder de criar alegria e infelicidade. Uma das formas mais populares, falar para as massas agora, de punir os outros por não responderem com amor às nossas atitudes egoístas, é considerá-los culpados. Então, uma das formas mais populares da gente punir os outros, só para a gente assim, ter mais familiaridade com o tema, como que a gente pune as pessoas quando elas não nos amam do jeito que a gente espera? A gente cria um caso com eles, de forma que eles pareçam a causa do sofrimento, e a gente passa a denegrir a imagem deles. E começar a dizer que eles são inferiores porque eles não estão fazendo o que eu faço. Né? Eles não são inferiores porque eles não se envolvem com política. É tão importante envolver com a polícia, acredita que ele nem vê notícia. Tão inferior porque inferioriza porque não está fazendo o caminho espiritual. Eu vou criando justificativas para poder denegrir. Mesmo que eu não diga nada, eu vou inferiorizando, eu vou diminuindo o outro. Isso é uma punição. Eu vou dizendo... Oi? Esse mundo é um hospício. Estamos aprendendo a despertar dessa loucura que a gente vive. Você pode convencer a si mesmo muito facilmente da culpa deles pela sua frustração. Porque você escolhe ver apenas o resultado de sua negação e de seu desdenhoso e covarde não dá. Você escolhe ignorar o fato de que enquanto a sua própria psique ainda estiver enterrada nessa atitude negativa em relação à vida, os outros não poderão responder da forma que você gostaria que ele respondesse. Quando a gente está na negatividade, nós vamos atrair o quê? Negatividade. Isso vai só se propagar. E quando a gente começa a tomar uma decisão pela força do amor, isso não vai acontecer de um dia para o outro e nem é forçado. Mas nesse momento a gente começa um trabalho de transmutação dessa negatividade e a gente também começa a atrair mais relações amorosas. Essa decisão ela é muito importante, embora ela precise de um tempo. E um tempo que inclui, para que eu possa vibrar na energia do amor, inclui a capacidade de assumir essa sombra, esse desamor, essa raiva, de assumir eu estou com raiva de você. Eu me fechei há muitos anos porque eu estou com raiva. A punição frequentemente toma a forma de severas acusações que caluniam o caráter do outro. A gente acabou de falar isso. E aí, aqui é que ele vai dizer algo que é muito impressionante, a visão dele sobre o amor.
quando você admite a sua intencionalidade negativa, você realiza o mais fundamental ato de amor. Olha só. Quer vocês saibam disso ou não, meus amigos, no momento que vocês admitem o que vocês estão fazendo, estão realizando um ato de amor. Então, amor não é esse sentimentalismo, não é fazer tudo que o outro quer. Amor, na visão do guia, o amor mais profundo, quando a gente é capaz de ser honesto. Isso é amor. Não é fazer para o outro, não. Isso a gente faz. Muita coisa que a gente faz. Aí ele diz aqui, vocês não admitem, se vocês não admitem suas intenções negativas, vocês podem dar muito, mas vocês nunca darão aquilo que realmente importa. Olha só. Vocês podem dar coisas, podem dar dinheiro, vocês podem dar ajuda. Não, mas eu ajudei tanto ele, ajudei tanto ela. Ele está falando, gente, amor é algo mais profundo. Você pode fazer coisas boas, realizar atos altruístas, vim trabalhar na campanha do quilo, vim dar passe no centro, vim dar palestra. Vocês podem até dar ternura e atenção, mas estes serão apenas presentes vazios, privados do presente único de libertar o outro, ao admitir honestamente a sua negatividade. A culpa causada por suas exigências injustas, por seu desprezo e pela negação do seu amor, e a culpa secundária causada por punir os outros no seu sofrimento, vão minar sua força e seu poder de autoexpressão. Aqui nós temos o maior desafio, porque nós somos criados por essa imagem ideal, onde ainda é muito difícil para nós convivermos com essa dualidade em nós. Não é porque eu admito essa negatividade que eu também não tenho amor, que eu também não tenho positivo. Mas o nosso medo de assumir a nossa culpa e a nossa negatividade, as nossas exigências, é de que isso possa fazer com que a gente perca o nosso valor. Então, conversando com uma amiga, e ela me disse quanto que era difícil para ela se envolver num trabalho espiritual. Como que era difícil para ela se envolver num trabalho espírita. Mas todo lugar que ela ia, ela sentia uma atração e às vezes algumas pessoas falavam com elas repetidas vezes. Tem muitas dificuldades que você vive em função da sua mediunidade. Você tem uma energia mediúnica, você tem uma energia para ser trabalhada, ela não está sendo trabalhada. E realmente essa pessoa tem uma sensibilidade, mas ela disse, eu tenho medo. Eu não sei o que é. Algo me trava e eu não vou. E a gente se propôs a aprofundar para entender melhor que medo é esse que te trava. E ao fechar os olhos rapidamente, ela foi percebendo, eu estou vendo algo que eu não sei nem se eu posso falar, mas eu estou vendo seres que se parecem diabinhos, que parecem seres diabólicos. E eles estão aqui dizendo para mim, você não é boa, você finge. E ela então diz, eu me sinto falsa. Porque eles estão me dizendo o quanto que eu sou negativa, o quanto que eu não sou boa. Como é que eu posso me vincular a um trabalho espiritual sendo má? Como é que eu posso me sentir filho de Deus sendo má? Como é que eu posso me sentir merecedora do perdão, do amor, sendo má?
Então eu me fecho e digo lá dentro uma conclusão errada. Isso não é para mim. Isso por quê? Porque ainda não foi possível, começou a ser possível para essa pessoa acolher esse lado. E é esse o nosso convite. E aí começamos a dizer para esses diabinhos, nós não somos muito diferentes mesmo. Eu também tenho um lado que se parece com vocês. É verdade. Chega de tentar me esconder. Chega de tentar fingir que isso não é verdade. Eu tenho uma parte que é capaz de ser diabólica. Eu tenho uma parte que é negativa, sim. E ela aparece em alguns momentos específicos na minha vida. Na nossa vida. Mas olhar para isso pode ser aterrorizante. E quando ela começou, eu fui convidando ela a dizer essas palavras. E ela foi interagindo com eles. Sabe quando alguém te acusando e de repente, igual um amigo meu, ele conta essa história, que ele estudava lá na frente, sentava lá na frente da cadeirinha do cursinho, aqueles cursinho lotado, 300 pessoas, e toda vez que ele ia falar, tinha um cara que o remedava. Né? Ah lá, ele tem língua presa, lá vai o língua presa. E ele ia falando, a língua presa vai falar, ele escutava lá do fundo, ele sentava na frente e lá do fundo vinha a turma da zoeira. Só que esse cara ele tinha 2 ideias. Um dia ele se levantou lá na frente e falou assim, gente, tenho língua presa e sou gago. Qual o problema? Eu quero aprender. Acabou. Eu só quero aprender. Acabou a acusação. Acabou a brincadeira, acabou a graça. Então ela chegou para os diabinhos e falou, gente, nós somos iguais. Eu não sou melhor do que vocês. Eu também tenho as minhas diabruras. E acabou a graça. Mas esse aqui é o detalhe, não sou só isso. Mas eu sou isso também. Muitos caminhos espirituais, gente, nos levam a uma ilusão, uma alienação de querer fazer a gente ver só a luz. É uma alienação. Nós somos luz. E na essência nós somos só luz. Mas nós ainda não temos condição na nossa humanidade de vibrar só luz. Ora a gente vibra luz, mas ora quando eu estou com raiva, quando eu estou magoado, quando eu estou com medo, quando eu estou culpado, eu vibro negatividade. Então nesse momento ela também disse para si mesma, eu não sou só isso. E aí algo se acalma. Eu sou isso e sou aquilo. E a gente inclui, né? Todo trabalho espiritual, na sua profundidade maior, é um trabalho de inclusão. A gente vai aprendendo a incluir, nós somos tudo. Assim como o trabalho, né, de constelação, ele, na essência dele, é um trabalho que visa a inclusão de tudo que foi excluído do sistema. Tudo aquilo que a gente exclui na nossa família, no macro ou no micro, precisa ser incluído para que a gente se torne inteiro. A gente encerra hoje. Convido vocês a fechar os olhos. E a cada respiração, então, a gente agradece por todo esse convite que chega, com a lucidez do guia, com as bênçãos da equipe espiritual que assessorou esse trabalho e o trabalho de todos os mestres que olham para nós com a intenção de nos despertarmos para a nossa verdadeira natureza divina. E nesse momento a gente agradece por todo o amparo e nós agora damos as mãos para os nossos protetores espirituais e veja se é possível assumir um compromisso com eles quando a gente diz, eu quero ver, eu quero me ver por inteiro, me ajuda a ficar na verdade e a sustentar a minha verdade. Que assim seja.